tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre orixás novamente. E eu vou falar sobre um orixá específico, orixá Iemanjá. Quem que não gosta de Iemanjá, hein? Fala aqui, escreve aqui pra mim. O que é que você tem? Qual a sua experiência com Iemanjá? A minha experiência não é muito grande não. Eu tive pro Réveillon do ano de 2020 para 2021, eu tive uma intuição muito forte de colocar minha mesa azul celeste, né, e branca, as cores de Iemanjá, as cores também da nossa Mãe Maria. Ou seja, está tudo interligado, gente, não tem escapatória. Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre Iemanjá. E eu trouxe aqui várias anotações, porque é um assunto grande, então eu vou colocando aqui para vocês, tá bom? Então, os orixás são manifestações da natureza, basicamente. Iemanjá é a mãe das águas do mar. Embora tenha-se algumas coisas que dizem que ela tem a ver mais com o rio que desemboca no mar. Eu não sei bem explicar isso para vocês, tá? Mas eu vou falar aqui no contexto que eu peguei, essa explicação eu peguei da internet, então eu vou trazer aqui para vocês. Esse outro foi uma pessoa que conversou comigo e tal, mas eu não sei explicar muito bem. Então, se alguém estiver aqui me assistindo e souber disso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Iemanjá carrega a energia da grande mãe, o princípio gerador do nosso planeta. Então, é toda a questão também do sagrado feminino, da mãe, da gestação, da geradora. Então, por isso que eu falo que está interligado com a nossa Mãe Maria. São manifestações, né? No Oriente nós temos a Mãe Kuan Yin, aquela figura linda que é a figura da fraternidade branca, que é mais pelo lado da compaixão, né? Ela é a deusa, vamos dizer assim, da compaixão, mas ela é a grande mãe também, a Mãe Kuan Yin. Então, são visões. Quando a gente aprofunda os nossos estudos sobre a espiritualidade, nós sabemos que as grandes entidades, principalmente, elas não aparecem como elas próprias, como seus próprios espíritos. Elas têm falanges. Então, podemos entender que todas essas manifestações seriam falanges de um só espírito, de um só comando. Mas nada perde a autoridade, nada perde a grandiosidade, né? Então vamos lá, vamos continuar. Iemanjá é um orixá feminino de origem africana cultuada no Brasil. O seu nome tem origem nos termos do idioma Iorubá, Ié, Amá, Ejá. Então vou repetir aqui, com Y, Ié, Amá, Ejá, que significa mãe dos filhos peixes, por isso o contexto de ser a rainha do mar. Podemos entender os peixes também como sendo seres elementares dos oceanos, como as ondinas, não só dos oceanos, como das águas em geral, então dos rios, dos lagos. Então, os seres elementais estão também incluídos nessa classificação de peixes. Não que eles sejam peixes, mas também estariam inclusos nessa classificação da mãe e dos seres das águas, de uma forma geral. Iemanjá é a rainha das águas salgadas, regente absoluta dos lares, protetora da família. Aí vai uma controvérsia, porque, como eu já disse, tem outros estudos que falam que na verdade, nos rios que desaguam no mar. Então, eu não vou entrar novamente nesse contexto, só vou deixar aqui uma
anotação, vamos dizer assim, para constar, né, que existe essa informação, caso você tenha essa orientação, essa informação, né? Mas de toda forma, ela é a protetora da família. E aí, como eu falei para vocês, que eu tive a intuição de colocar a minha mesa de Réveillon com uma toalha azul e uma faixa, aliás, uma toalha branca e uma faixa azul, né? Na verdade era azul e branco, eu coloquei assim, poderia ter sido o contrário, mas o branco predominou e o azul passando, representando as águas, né? O branco, a paz, o azul também, essa proteção, as águas, enfim. Eu tive essa intuição de que era de Iemanjá, mas como eu falei para vocês, para mim está tudo interligado. Eu não faço divisão de nomes, de hierarquias, enfim, hierarquia, claro, tem um determinado momento, a gente sabe, mas é como eu falei, existem as falanges e tudo mais. Então, vamos seguindo aqui as nossas informações, que fica melhor. Mas o que eu quis dizer é que na minha intuição foi para a minha casa, para a minha família, e depois eu vim ver que ela é a protetora da família. Até então eu não sabia, eu não tinha esse texto ainda, porque como eu falei para vocês, foi de 2020 para 2021, algo assim, ou de 21 para 22, algo assim, não me lembro bem, mas esse texto eu peguei agora, recentemente, não tinha me interessado na época, vi outras coisas relacionadas, vi orações e tal, mas não essa explicação, na verdade, a respeito. Então, agora está confirmado que foi uma intuição desse orixá para a proteção da minha família. É chamada também de deusa das pérolas, é aquela que apara a cabeça dos bebês no momento do nascimento. Então, isso é uma visão muito bonita, né? Como se todos os bebês que estejam nascendo fossem amparados pela sua energia. É claro que não estará lá o orixá, como eu já expliquei aqui, o orixá ele não é ele é uma entidade que não tem voz, é uma entidade mais relacionada a uma energia. Então, por isso que eu falo que faz parte da falange. Então, a energia de Iemanjá apara a cabeça dos bebês, está sempre ali segurando aquele bebê naquela energia. Se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui depois linkado esse. É uma resposta, na verdade, que eu trouxe um texto muito bom de um livro que eu vou deixar aqui, que é Umbanda Pé no Chão. Eu vou deixar depois o nome do livro, o autor, tudo direitinho, que aí eu explico tudo através da explicação dele, né? Claro, eu trago aqui o que são os orixás, porque a pergunta foi a respeito deles numa quinta dimensão. Então, é bárbaro, a pergunta foi muito boa e a explicação que consta no livro, obviamente, caiu bem direitinho nessa pergunta de uma seguidora aqui do canal. Então depois eu deixo aqui linkado para vocês também assistirem esse vídeo e saberem o que é realmente um orixá, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Os orixás, bem como Iemanjá, possuem outros seres semelhantes que atuam como seus guardiões dentro da frequência dela. Então é o que eu estou falando, não só isso que eu falei agora, né, que é uma falange, mas existem também outros, vamos dizer assim, numa hierarquia menor do que os orixás, que atuam nessa frequência. Então, na verdade, vocês vão ver a explicação lá no outro vídeo, quem traz a mensagem, quem fala pelo orixá, são esses outros seres que estão atuando na frequência de cada um deles. O orixá propriamente não tem voz, porque é uma frequência, uma vibração. É muito interessante isso. Iemanjá é a responsável pelo equilíbrio emocional, psicológico e espiritual do ser humano, provendo
o homem da harmonia necessária para ter uma boa existência e convivência no Oiê, que significa terra ou plano material, na verdade, em Iorubá. Então, a frequência de Iemanjá é o que é responsável pelo equilíbrio emocional, psicológico e até espiritual do ser humano, para que nós consigamos ter esse equilíbrio, né? Harmonia para conviver aqui no nosso plano material. Então é muito importante, por isso que muitas vezes a gente é bom se ligar nessas frequências, pedir apoio, pedir auxílio, se concentrar e fazer essa ligação para poder equilibrar, para poder harmonizar muitas vezes o nosso psicológico aqui dentro, né, do nosso corpo, do nosso dia a dia. Os orixás, como Iemanjá, se manifestam através de frequências vibracionais. Por esta razão, existem várias manifestações ao mesmo tempo em lugares diferentes. É aquilo que eu já falei, né? Você tem vários centros, seja de Umbanda, seja mesmo centro espírita. Muito raramente o centro espírita não vai receber um orixá, mas muitas vezes acontece, viu? Acontece, já tem relatos de centros espíritas que recebem até pretos velhos, não são orixás, mas eu só estou dando um exemplo. Mas a frequência, então a gente sabe que muitos espíritos se apresentam em lugares de formas diferentes, então muitas vezes essa frequência vão se manifestar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como é possível vários lugares estarem tendo manifestações do mesmo orixá, ou até ampliando esse entendimento de Saint Germain, de um outro mestre da fraternidade, ou de um espírito, Bezerra de Menezes, por exemplo. Então, como é possível que em vários lugares, tendo manifestações ao mesmo tempo, trabalhos ao mesmo tempo, terem essas manifestações? Porque, como eu já tinha dito, está escrito aqui, são frequências. Eles atuam numa faixa vibracional, numa faixa frequencial, e toda a falange que trabalham junto deles nessa faixa vibracional, nesta frequência, vão fazer a manifestação nos locais como sendo estes espíritos, seja um orixá, seja um Bezerra de Menezes, seja um Saint Germain ou qualquer outro mestre. Então, por isso que não é que é. Não, nossa, não acredito, porque como que isso é possível, né? Então, é tudo encenação, não é faixa vibracional. Nós sabemos através, o próprio Tesla já falou que tudo no universo é frequência e vibração, não falou isso? Então é a física provando que tudo é frequência e vibração desde a época do Tesla. Enfim, hoje em dia se fala muito mais nisso, até um tanto banalizado, mas no espiritismo nós falamos muito disso. Na espiritualidade, de uma forma geral, nós falamos muito disso, de frequência vibracional. Então, quando nós atingimos uma frequência vibracional, nós estamos em sintonia com determinados espíritos. Se é baixa, obviamente com aqueles que vibram naquela frequência. Se for mais alta, naturalmente com aqueles que vibram na frequência mais alta. E assim acontece no plano espiritual. Eles têm também frequências e naquela frequência os espíritos trabalham em prol daquilo. Senão, como teria manifestações de Maria de Nazaré, manifestações de Bezerra de Menezes, manifestações de um orixá como Iemanjá, por exemplo, ou de um mestre ascensionado? São frequências vibracionais em que os espíritos daquela falange têm a permissão de passar o recado em nome daquela entidade, seja ela qual for.
Os orixás não são espíritos desencarnados, mas manifestações da natureza. A manifestação da frequência dos orixás pode chegar a 1 quilômetro. Então tá falando aqui, por exemplo, um Bezerra de Menezes existiu como pessoa na Terra e hoje ele é um espírito de alta frequência. Maria de Nazaré existiu como pessoa na Terra. Agora, os orixás não são espíritos desencarnados, eles são frequências da natureza, eles são manifestações da natureza. Como se dá isso? Isso está tudo explicado lá naquele outro vídeo. Então, por exemplo, Iemanjá atua nas águas, então ela é a manifestação de toda a frequência vibracional desta especificidade das águas. Ela atua nessa frequência vibracional. Ela é, vamos dizer, um comandante superior dos seres elementares desta frequência. E além dos seres elementares, existem vários outros espíritos que atuam nesta frequência. Aí você pode dizer, mas o ser elemental, ele não é um ser de baixa frequência, de baixa vibração, que ainda necessita se aprimorar, evoluir, por isso que é elemental? Sim, mas existem hierarquias dentre os seres elementais, e existem desde aquele simples, daquele bem raso, até aquele superior que estão ali trabalhando na alta frequência. Então, o ser elemental, ele também não é um ser desencarnado, ele ainda é algo que está, é o espírito propriamente da natureza, da manifestação daqueles elementos. E isso, eu tenho um outro livro, aliás, eu tenho um outro vídeo aqui que eu trago explicação tiradas de alguns livros, tanto do Livro dos Espíritos, quanto do Divaldo Franco, quanto do Aruanda, do Robson Pinheiro, e eu trago para vocês aqui uma explicação muito intensa de como são os seres elementais, onde eles atuam, em que eles atuam. Inclusive no Nosso Lar, se vocês estão lembrados, eu tenho também aqui o estudo completo do livro Nosso Lar. Nos últimos capítulos, o André Luiz conta que a Narcisa utiliza, chama na floresta alguns seres que ele desconhecia, que não eram humanos, para pedir para eles, inclusive ela falou numa língua que ele não entendeu, mas pediu para eles a energia das árvores que ela precisava para curar o atual marido da ex-esposa dele. E isso está relatado ali no fim do livro Nosso Lar. Então está mais do que provado que seres elementares existem e trabalham em prol da humanidade e trabalham para o bem. E Iemanjá, um orixá, em todas as manifestações, nesse caso aqui falamos de Iemanjá, é o ser supremo da hierarquia dessas manifestações da natureza. Segundo alguns segmentos da Umbanda, como o descrito no livro Umbanda Pé no Chão, orixá não fala. Para comunicação, por exemplo, é utilizado o erê daquele orixá. O que é um erê? O erê é uma manifestação infantil. É uma manifestação parecida com uma criança, que pode ser um espírito que assumiu aquela posição, ou pode ser um espírito de uma criança mesmo, que trabalha naquela frequência. Eles são espíritos evoluídos que se manifestam como crianças e que são muito próximos dos orixás, transmitindo sua sabedoria, e aparecem para equilibrar a energia do local e também transmitem a mensagem do orixá regente. São portadores de renovação, transformação, esperança e amor puro. Então,
um erê é um espírito evoluído que assumiu a figura de uma criança ou uma criança que desencarnou, que obviamente a gente sabe que a criança já teve uma outra encarnação. E normalmente quando desencarna a criança é porque já tinha esgotado todo o que ela precisava para aquela encarnação. Mas de qualquer forma, como diz aqui, eles transmitem a mensagem do orixá regente, ou seja, daquele orixá relacionado àquela situação. Mas o mais importante, eles são portadores de renovação, transformação, esperança e amor. Então, eu tenho um caso muito específico em que eu tive, eu vou colocar entre aspas, sonho, porque não era um sonho, em que eu estava junto de uma dessas manifestações, de um erê, mas eu não vou saber dizer para vocês de que orixá se tratava. E eu levei para um lugar específico para proteção daquele lugar e da pessoa que morava lá. Numa outra ocasião eu conto tudo isso para vocês, tá bom? Agora só vamos ver aqui alguns detalhes. O dia de maior frequência de Iemanjá é o sábado. As plantas são várias, inclusive a lavanda. O símbolo do orixá, que também são vários, mas tem o espelho. A comida também são várias, mas podemos citar o manjar branco, peixe de água salgada, a cocada branca, melancia, arroz doce e melão. A pedra, a água marinha, o diamante, o zircão, que também é conhecido como zircônia. O minério é a platina, o horário é das 21 horas e o chakra é o básico. Nós temos que lembrar também de um detalhe muito importante, que as oferendas devem preservar o planeta. Então, sendo um orixá uma manifestação da natureza, um espírito evoluído, comandante da manifestação da natureza, como que eu vou fazer uma oferenda sujando a natureza? Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você vai jogar um espelho de plástico, aquele espelho muito certamente vai chegar até um ser ali marinho. Então não faça isso, jogue na água apenas aquilo que vai ser diluído. Então, por exemplo, um perfume, tem muitas pessoas que colocam perfume, jogue o perfume. Aqui não está citando nenhum perfume, mas por exemplo, um perfume de lavanda, você jogue o conteúdo do perfume, não vai jogar a embalagem de vidro, de plástico dentro do mar. Então tem que ter essa noção de respeito à natureza, porque você está tratando com uma manifestação da energia da natureza. Então, para todas as oferendas é necessário que tenha esse respeito acima de tudo, porque senão não tem muito sentido você estar ali reverenciando este ser e sujando ao mesmo tempo aquilo que ele é preservador, que ele é o comandante, vamos dizer assim. Aqui uma última informação, então, pode-se invocar a energia de Iemanjá para a cura, baixa energia, harmonia familiar e matrimonial, criatividade, gestação, quando se quer engravidar também. Como que você vai invocar? Você vai fazer uma oferenda dentro da sua casa, coloca ali um espelho, um vaso de lavanda, coloca uma vela branca, uma vela azul, espirra uma essência de lavanda no ambiente, faz uma oração que você vai encontrar aqui pela internet facilmente. E Iemanjá é um orixá como todos os outros, uma manifestação da natureza que você pode e deve invocar, mas com respeito à natureza também, principalmente.
E como você já viu aqui, que eu já falei, ele não tem uma manifestação oral. Você pode ter, por exemplo, sonhos como o que eu tive com um desses, por exemplo, um erê, que traga para você uma mensagem, ou talvez não, apenas uma intuição também, como eu tive. Mas é isso. Eu achei muito interessante, também foi uma intuição que eu tive de fazer esse vídeo, já faz até algum tempo que ele está preparado aqui para eu gravar, mas com todas as correrias que eu estava tendo eu não estava conseguindo, mas é muito interessante que isso aconteça. Eu gostei de pesquisar sobre isso e falar. Eu acho muito importante também trazer essa energia aqui para o canal e trazer essa energia para todos vocês com muito respeito, sempre. Eu vou ficando por aqui, então deixo vocês com meu forte abraço, um grande beijo, paz e luz a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!